Por onde começar a estudar a Bíblia de uma perspectiva histórica, né, acadêmica, não confessional, não religiosa, né? Não antirreligiosa, mas não vinculada a nenhuma tradição específica religiosa? Eu recebo muito essa pergunta e eu respondi isso numa live recentemente que eu fiz para os membros do canal e achei interessante fazer um corte aqui para compartilhar também com o público geral do canal, já que eu recebo muito essa pergunta, né, e pode ser interessante para muita gente aí que está mais ou menos nessa trajetória, né? Então respondi lá o Toinho, o e-mail do Toinho, e deixo aí o corte para vocês e aproveito para falar que a Insider, né, apoia esse vídeo e esse canal, então também já aproveita, abre uma aba da Insider aí para mostrar o engajamento do público do canal, use meu cupom estranha para conseguir desconto. Se você é novo cliente, você tem desconto a mais ainda, um cupom dinâmico, né? Se você é cliente tradicional já da Insider, você continua tendo desconto também com o meu cupom. Então aproveite aí, tem desconto no Pix vários dias desse mês e garanta a sua Insider, né? Eu estou com uma Tech Heavy aqui, excelente. Mas é isso, dito isso, vamos lá para o corte. Como estudar a Bíblia historicamente? Eu recebi esse e-mail do Toinho Viegas, que falou aqui: boa tarde, eu me inscrevi no seu canal do YouTube hoje, já lhe sigo há algum tempo. Gostaria de, se possível, que se possível me desse uma dica. Pretendo começar um estudo da Bíblia, mas sem o viés religioso. Não estou sabendo por onde começar, sou autodidata. Poderia me dizer, ou até mesmo me enviar um panorama de como eu poderia fazer essa pesquisa, por onde começo, por qual livro iniciar? Pretendo ler na ordem em que ela foi escrita. Lógico, se houver outra sugestão mais adequada, será bem-vinda. Desde já, lhe sou grato. E aí, beleza, né? Então, qual que é a pergunta? Ele quer fazer um estudo da Bíblia histórico e pensa em fazer isso começando pelo primeiro livro que foi escrito, ler a Bíblia em ordem cronológica, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro ponto, por qual livro começar a ler a Bíblia, né? É impossível ler a Bíblia em ordem cronológica. Por que é impossível ler a Bíblia em ordem cronológica? Em dois sentidos, tanto na ordem que os textos foram escritos, quanto no sentido do momento da narrativa. Ou seja, você pode escrever um texto recente sobre o início do mundo. Então, o seu texto é recente, mas o contexto da narrativa é antigo. E o contexto do narrador é recente. Faz sentido? Se eu escrevo hoje sobre a Era Vargas, o meu texto não é da Era Vargas, mas ele fala sobre a Era Vargas. Então você tem tanto o contexto narrador, digamos assim, e o contexto da narrativa. Não dá para colocar em ordem cronológica em nenhum desses sentidos. Por que não dá para colocar ler a Bíblia em ordem cronológica no contexto da narrativa? Tipo assim, vou começar a Bíblia pela história de criação do mundo. Porque tem várias histórias de criação do mundo ao longo da Bíblia, tem várias referências à criação do mundo ao longo da Bíblia. Você começa com Gênesis 1 e Gênesis 2, são duas histórias de criação, mas você vai no livro dos Salmos e você tem salmos de criação, que falam sobre a criação do mundo, como é que o mundo foi criado, quando Deus esmagou as cabeças do Leviatã. Você tem referências que não estão em Gênesis, mas estão nos Salmos, estão em algumas passagens de Isaías. Então, se você for ler todas as passagens que falam sobre o início do mundo, para depois ler todas as passagens que falam sobre Adão e Eva, depois sobre todas as passagens que falam sobre Noé, depois todas as passagens que falam sobre Abraão, depois todas as passagens que falam sobre o exílio babilônico, sei lá. Se você quiser fazer isso, você vai ter que ficar pulando de ponto em ponto, de passagem em passagem, e não vai ter uma leitura com sentido completo de nenhuma parte da Bíblia. Então é impossível fazer isso. E é impossível também fazer uma leitura da Bíblia cronológica no sentido no qual ela foi escrita. Porque você não tem. Quais são os textos mais antigos da Bíblia? Os textos mais antigos da Bíblia não são um dos livros. Não é, sei lá, o livro de Jó, ou o livro de Jonas, ou o livro de Juízes, ou o livro de Gênesis. Todos os livros da Bíblia são posteriores ao texto mais antigo da Bíblia, porque a Bíblia é resultado, né, especialmente pensando aí nos primeiros textos, primeiros livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, os livros que estão ali são resultados de processos de escrita maiores do que um único indivíduo sentando numa mesa e escrevendo a coisa de ponta a ponta. Então você tem narrativas poéticas, por exemplo, no livro de Juízes, o Cântico de Débora, o Cântico do Mar, no livro do Êxodo, que tem uma gramática que remete a um hebraico mais antigo, tem temáticas mais antigas. Então você vê esses traços
de que é um texto mais arcaico, né? Então você tem, é como se o próprio livro de Gênesis, um livro só, Gênesis, tivesse estratos arqueológicos, igual a gente vê assim quando a gente faz uma escavação arqueológica. Você tem um período de ocupação de um povo, aí tem um período de ocupação embaixo, outro período de ocupação mais antigo embaixo, e os artefatos que você acha no extrato são diferentes dos artefatos seguintes, e aí você consegue saber por meio das características dos artefatos, de qual que é mais ou menos a época daquilo. Da mesma forma com a língua, né? Com a literatura, com os gêneros literários, com a linguística, com o desenvolvimento histórico do hebraico, que é uma língua que foi mudando ao longo do tempo, você consegue identificar ali o paleo-hebraico, enfim, referências históricas que fazem sentido num contexto e não fazem sentido em outro. Então, por meio disso, você consegue identificar esses estratos. Né? Não é totalmente certo, você não consegue marcar bonitinha daqui para cá, mas você consegue ter uma boa ideia desses estratos. Então, para você ler os textos mais antigos da Bíblia, você teria também que ficar pulando de parte em parte, cada hora indo para um livro. Né? Então, você começa pelo Cântico de Débora, por exemplo, em Juízo, aí depois está lendo uma passagem do Êxodo, depois... Então, não faz sentido também. Então, o que eu recomendo, então, né? Se é impossível ler a Bíblia cronologicamente, o que eu recomendo? Eu, sinceramente, não sei. Como é que eu fiz? Como é que eu comecei a ler a Bíblia? Eu tinha interesse em entender a história de Jesus. Então, eu quis ler primeiro o Novo Testamento. E aí, como que eu fui ler o Novo Testamento? Eu queria ler textos mais curtinhos. Porque eu estava com um fôlego menor, né? Eu estava começando a ler naquele momento, eu não queria pegar, sei lá, uma carta de Paulo aos Romanos, que é muito longa e muito complexa. Eu fui, tipo assim, eu vou ler tudo, mas deixa eu começar pelo mais fácil. Então eu peguei as cartas mais curtinhas, peguei a primeira carta de João, peguei a segunda carta de João, a terceira carta de João, a carta de Tiago. Fui lendo ali as cartas conforme a conveniência ali, tipo assim, o tempo que eu dispunha, a disposição que eu tinha. Fui lendo e fui avançando em direção aos textos mais complexos. E aí, a partir da demanda gerada pela leitura desses textos, porque os textos do Novo Testamento falam, sei lá, de Abraão, falam de Moisés, e aí eu fui para o Antigo Testamento entender essas figuras. Então, já motivado, já querendo responder essas perguntas para mim, eu fui lá no Gênesis para ler a história de Gênesis, fui lá para o Êxodo para ler a história de Moisés, fui lá para Abraão lá em Gênesis, né? Moisés no Êxodo, e fui seguindo, assim, de uma forma sendo levado pela minha necessidade de compreensão. Então eu não fiz um plano de A a Z e fui seguindo. Eu fui com um plano inicial só para começar, e a própria leitura me propôs planos que eu fui concretizando ao longo do tempo. Porque assim, você pode pensar, para ler o Novo Testamento, eu preciso entender o Antigo. Porque se Jesus é o Messias esperado, quem que é o Messias? Então tem que ler o Antigo Testamento. Se Jesus parece uma espécie de novo Moisés, de novo Davi, quem que é Davi, quem que é Moisés? Então tem que ler o Antigo Testamento. Só que para você, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele não é o grau zero daquela cultura. Porque quando você lê o Antigo Testamento, ele também pressupõe o conhecimento de uma realidade histórica que você tem que ler outros textos se você quiser entender a fundo. Você tem que entender a paisagem total, mesopotâmica, egípcia, que é muito importante. Você tem que ler, por exemplo, os textos de Ugarit para entender o início ali da religião de Canaã, para entender mais ou menos quem é Baal, quem é Asherá, as ideias sobre Deus que existiam naquele período. Então, tipo assim, você nunca chega à base. Tipo assim, vou começar pela base para ir avançando para cima. Não existe a base. Então você tem que ir mais ou menos fazendo o seu próprio caminho. E aí, como fazer esse caminho por si? Aí pega uma Bíblia, compra uma Bíblia. Qual Bíblia que eu indico? Então também essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu tenho uma sugestão, que é a Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia perfeita, como nenhuma é, mas eu acredito que é a que acolhe melhor os estudos acadêmicos, que a gente tem em português, pelo menos, né? Uma Bíblia de fácil acesso, né, que você consegue comprar facilmente, e que acolhe melhor as contribuições acadêmicas ao estudo da Bíblia. Agora, tem outras. Eu não quero a de Jerusalém de forma alguma. Tem a Bíblia Tebe, que também é uma Bíblia que tem uma preocupação acadêmica, só que ela é a tradução ecumênica da Bíblia. Né? E aí ela tem, às vezes, eu acho, uma sensibilidade muito grande, assim, tem tipo uma preocupação com a sensibilidade dos leitores cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes e judeus. Né?
Então ela acaba sendo, sei lá, às vezes você pensa assim, como ela é ecumênica, ela vai ter um viés teológico menor, mas na verdade era como se ela tivesse um triplo ou quádruplo viés teológico simultâneo. Então tem algumas notas, né, alguns caminhos que a Bíblia Teb toma que eu não gosto muito, eu prefiro a de Jerusalém. E tem também, para quem estiver disposto a gastar bastante dinheiro a mais, a tradução do Frederico Lourenço. Esse livro que eu tenho aqui, eu disponho nas mãos, que custou quase R$ 100, são os 4 evangelhos. Só. Então você vai ter que comprar os 4 evangelhos, você vai ter que montar a Bíblia aos poucos, né? Então você vai gastar muito mais grana aqui, mas é uma tradução de um acadêmico muito prestigiado, né, que traduziu a Ilíada e a Odisseia também, que é uma tradução que busca nessa proposta de não ter um viés religioso. Mas assim, eu acredito que ele tenha traduzido o Antigo Testamento do grego, não tenho certeza, então você não vai estar trabalhando com o texto hebraico do Antigo Testamento, mas é uma opção também, principalmente para o Novo Testamento, né, que o grego é a praia mais do Frederico Lourenço. Agora sim, pode ser qualquer Bíblia, tipo assim, por quê? Porque nenhuma Bíblia vai ser suficiente e nem mesmo uma Bíblia de estudo vai ser suficiente para o estudo. Não se estuda a Bíblia por uma Bíblia de estudo. Você tem que estudar a Bíblia por outros textos, né? Se você quer fazer um estudo acadêmico, né? Então, eu vou apresentar alguns livros que eu gosto aqui. Eu separei uma pilha ali, não são necessariamente os mais fáceis, mas são os textos que eu gosto. Então, eu vou recomendar esses livros. E antes disso, tem um site também que é muito interessante, que é o BibleHub.com. Lá você vai ter acesso em inglês, né, ao material, mas ele é muito interessante porque coloca aí, por exemplo, clica aqui, né, nesse 1/1, nesse 1, e clica em qualquer versículo. Pronto, Gênesis 1, 12. Aí você tem uma série de traduções diferentes em inglês nesse canto aqui. Indique com o mouse aqui, por favor. Só um segundo. Uhum. Esse site é o Bible Hub, né? E ele tem aqui os versos. Esse mesmo verso, né, Gênesis 1, 12, em várias traduções em inglês diferentes, né? Várias traduções diferentes. Ele tem referências cruzadas. Ali, então, ele mostra que se você ler Isaías 55 ou Mateus 13, isso pode lançar alguma luz sobre esse trecho. E aí sobe, vai lá para o topo da página. Você pode clicar, por exemplo, em hebraico, e aí ele vai ter o texto em hebraico também. E aí você pode clicar em cada uma das palavras em hebraico e tem ali um léxico, né, indicando ali onde que essas palavras ocorrem, qual que é o sentido geralmente dessas palavras. Então é um site gratuito, né, de fácil acesso, está em inglês, mas que pode ajudar também a fazer um tiratema ali de passagem para passagem, saber qual palavra que está ali exatamente e por aí vai. Então é outro recurso. Agora, quais os livros que eu recomendo para estudar a Bíblia? Peguei alguns livros em português aqui, peguei alguns em inglês, eu não queria pegar nenhum em inglês, mas tem 2 que eu gosto muito que eu quis pegar. Que eu recomendo então para uma leitura assim bem panorâmica, né, da Bíblia? Sobre a figura de Deus, a compreensão do sagrado, como que se pensa sobre Deus, sobre deuses, como é que se desenvolve a personalidade que a gente encontra nos textos, né? Historicamente, a forma de se pensar sobre Deus, como é que ela vai sendo construída e aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, tem esses 2 livros do Mark Smith, que é para mim o melhor autor nesse tema. Ele é vivo ainda, né? O Memorial de Deus não é tão velho, inclusive, não. Parece que quando eu falo assim, ele é vivo ainda, parece que o cara tem uns 100 anos, né? Tá aguentando as pontas. Mas ele não é tão velho, não. Ele deve ter, sei lá, não vou nem falar para não ofender ninguém. Mas o Memorial de Deus, que está no nosso clube de leitura, inclusive, que a gente vai ler aí, não lembro exatamente o mês, mas aqui, né? História, Memória e a Experiência do Divino no Antigo Israel, da editora Paulus. E o Mark Smith, aqui novamente, né? O Mark Smith, para os íntimos, História Primitiva de Deus, Yahvé e outras divindades no Antigo Israel. Então, esses 2 livros são muito interessantes para entender a compreensão de Javé, dos outros deuses, da relação entre Javé e outros deuses, de o que quem é Baal, Asherá, El, os traços de personalidade de Deus conforme entendidos ali
como é que a gente encontra isso em outras culturas. Tem o meu curso também, Deus Entre Deuses, né? Vocês já conhecem provavelmente, que eu falo bastante sobre isso, com o Mark Smith como bibliografia. Então, se não quiser ler o texto, quiser ver aulas, né, vai lá no Deus Entre Deuses. Mas, assim, para ler, Mark Smith, para esse assunto, é o melhor. Sobre a paisagem geral, histórica, econômica, política, pertinente à compreensão do Antigo Testamento, Antigo Oriente, do Mário Liverani. Isso aqui é uma pedrada, né? É mais uma obra de consulta. Você não precisa ler isso de capa a capa, que vai te tomar um bom tempo, né? Te exigir uma boa... um fôlego significativo. Mas Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, publicada pela editora da USP. E do Mário Liverani também, Para Além da Bíblia, publicado pela editora Paulus, que é, para além da Bíblia, História Antiga de Israel, especificamente focado em Israel, né, a partir de uma perspectiva histórica, arqueológica, e o Antigo Oriente é mais geral, né, pega Suméria, Egito, Mesopotâmia. Então são duas recomendações também aí. Deixa eu colocar nesse sentido aqui. E aí, fazendo uma transição para o Novo Testamento, mas ainda na transição entre os dois, a Imaginação Apocalíptica, do John J. Collins, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, que ele analisa essa vertente apocalíptica do judaísmo que culmina, né, ou que tem como uma das suas expressões, pelo menos, o cristianismo. O cristianismo é um movimento apocalíptico judaico na sua origem, né? E aí ele pega a partir das matrizes disso no livro de Daniel, nos manuscritos do Mar Morto, no livro de Jubileus, que é um apócrifo judaico, né? Muito importante para a construção desse imaginário apocalíptico, que faz parte do repertório, né, dos evangelistas e do movimento original de Jesus. Então esse livro é muito bom para entender essa questão do apocalipticismo. E aí, chegando plenamente no Novo Testamento, aqui do Gerd Theissen, A Religião dos Primeiros Cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. Então, sobre o cristianismo inicial, ali, primeiros séculos do cristianismo. É um autor muito bom também, o Gerd Theissen, que é muito lido em seminários, pelo público religioso também. O Gerd Theissen, propriamente, ele é protestante, se eu não me engano. O John J. Collins, ele é de criação católica, pelo menos, não sei se ele é católico ainda exatamente. O Mário Liverani, eu acho que ele é ateu, e o Mark Smith é católico, né? Então não estou fazendo uma bibliografia nem ateia, nem crente, são os autores que eu considero bons. Então, os melhores. Gerd Theissen, A Religião dos Primeiros Cristãos. E o manual de história, o manual de Jesus histórico, também do Gerd Theissen, que é o Jesus Histórico, um manual, exatamente isso, né? Que é um manual mesmo, tipo assim, é um livro-texto para seminário. Então ele termina com umas perguntas, com meio que exercício, mas você pode pular isso, né? Se você não estiver lendo com um propósito assim, muito de estudo nesse sentido mais tradicional, se você quer mais, sei lá, fruir livremente do livro. Publicado pela editora Loyola, né? E ele pega aqui as várias fases de tentativa de reconstrução do Jesus histórico, as várias teorias, várias ênfases diferentes, passando pelo Schweitzer, depois a chamada segunda quest, né? a segunda investigação, sei lá, do Jesus histórico, porque tem um livro do Albert Schweitzer chamado a Quest for the Historical Jesus, né? Meio que como seria a tradução de uma quest? Uma aventura? Não é uma aventura, né? Enfim, esqueci como é que isso é traduzido no português. Acho que nem tem também publicado em português esse livro. Mas, enfim, então, sobre Jesus histórico, esse é o livro mais completo que eu conheço, né? E aí, em inglês, tem dois que eu separei que não é sobre a Bíblia, não é sobre a história que está na Bíblia, né? Não são sobre as histórias contidas pela Bíblia, mas sim sobre a história da Bíblia em si. Né? Então, como é que esse conjunto de textos, né, foi formado ao longo do tempo. A History of the Bible, do John Barton, né? The Book and Its Faiths, né? O livro e suas fés, né? Então, como é que a Bíblia foi escrita, organizada e lida,
né? Tem uma história de recepção da Bíblia também interessante aqui. Porque a Bíblia, como qualquer texto, ela não tem sentido intrínseco, né? Tipo assim, a pessoa, o sentido é construído na cabeça da pessoa no contato com o texto. Então, conforme as pessoas que leem o texto mudam, a leitura do texto muda, as conclusões que as pessoas chegam são outras, as imagens que elas constroem a partir desse texto são outras. Então, essa história de recepção, de leitura do texto bíblico também é muito interessante e importante. E esse aqui, se eu pudesse indicar um único livro para uma compreensão histórica da Bíblia, seria esse livro aqui. Você não precisa de nenhum desses, não precisa, né? Mas assim, se você quisesse ler um único livro, seria esse. É um livro grande, né? Então eu tô meio que roubando, mas ele é muito fluido, ele é escrito para o público geral, assim, ele é muito fácil, tranquilo de ler, e é de um acadêmico de Harvard, um judeu, chamado praticante, James Kugel, que chama How to Read the Bible, né? Como ler a Bíblia, que é um título bem comercial, mas o que ele faz nesse livro, na verdade, é pegar cada livro do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, e fazer uma. E ele diz o que o texto diz, e faz meio que um resumo, o que os antigos diziam sobre o texto. Então ele pega interpretações rabínicas, pega interpretações ali dentro do Novo Testamento, pega interpretações da patrística, né, primeiros textos cristãos, e o que os acadêmicos hoje dizem. Então, a partir de estudos históricos, método histórico crítico, arqueológicos, como que os acadêmicos leem hoje. Então você tem a história básica do texto, a leitura tradicional do texto e a leitura acadêmica moderna do texto. Então isso é maravilhoso, esse livro aqui. Para quem lê inglês, compra isso aí na Amazon ou em qualquer, importa isso de alguma outra forma, né? Mas não, acho que não sai muito caro. Hoje comprar livro importado, você não paga muito mais do que comprar livro aqui no Brasil, né? Nacional. Então essa é uma dica de ouro aqui. How to Read the Bible, do James Kugel. Então essas são algumas indicações para começar a arranhar a superfície, né, desse tema aí que é infinito. De novo, não são os textos mais fáceis, mas são os que eu mais gosto. Menção honrosa para Uma História de Deus. Não é um texto acadêmico, é um texto de divulgação de uma ex-freira que eu não sei exatamente o que ela é atualmente, né? Eu só sei que ela é ex-freira, não sei se ela formou em psicologia, mas é uma autora, né? Uma autora de sucesso, que é a Karen Armstrong, excelente. E ela escreve esse livro, Uma História de Deus, que fala sobre a história das tradições monoteístas, e fala muito sobre a Bíblia, fala muito sobre os desenvolvimentos posteriores disso, e é um livro muito fácil de ler, não é exatamente o mais atualizado, não é exatamente o mais rigoroso, mas ele é muito... pelo menos para mim, foi muito instigante. Esse livro me fez ler muitos outros livros, né? Então ele teve esse papel muito importante para mim e pode ter, talvez, para você também. Então eu vou mencionar aqui Uma História de Deus, que eu não tenho ele fisicamente, eu li na biblioteca do centro aqui de BH, grande Luiz de Bessa, mas fica essa recomendação também. Uma História de Deus pode ser o livro para iniciar. Antes de ler todo esse aqui, quem sabe pegue esse livro. É um livro um pouquinho longo também, mas super fácil de ler, super tranquilo, e pode te instigar a se aprofundar nessa lista básica aqui, bibliográfica. Então tá respondido aí pro Toinho, né? E aí pode parecer assim, não, é muita coisa então. É muita coisa e não é nada. Isso aqui é nada. Isso aqui é pouquíssimo. Se você começasse hoje a estudar o que as pessoas escreveram sobre a Bíblia ao longo da história, você não alcançaria 0,0001%, mesmo se você dedicasse 24 horas por dia sem dormir, ou seja, né, sem dormir, ao longo do resto da sua vida. Então a gente vai morrer com conhecimento parcial sobre absolutamente todas as coisas. Então nesse tom eu encerro, né, a resposta ao Toinho.